Próximo ponto. Estabeleça uma rotina. Isso aqui talvez seja coisa invisível, né? Mais impactante, que torna as pessoas indisciplinadas, certo? Eu já falei para vocês aqui que disciplina é liberdade, né? E o instrumento da disciplina, o, o, a ferramenta da disciplina, ela é o planejamento. Ela é ter um plano. Então, muitas vezes, nós somos enganados ou nós somos confundidos porque nós achamos, certo? Que quando a gente tem um cronograma ou quando a gente tem um planejamento, a gente perdeu nossa liberdade. Agora pronto, eu tenho hora para isso, tenho hora para aquilo, tenho hora para não sei o quê, tenho hora para não sei o quê e tal. Mas aí é que tá. Quando você tem um planejamento, quando você planeja da maneira correta, você consegue fazer as coisas com muito mais disciplina e com muito menos esforço. Às vezes sem esforço nenhum. Nenhum. Eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês, certo? E desses 2 exemplos eu vou dar 2 dicas de como vocês podem adequar a rotina de vocês. Primeiro exemplo é o seguinte: você quer adquirir algum hábito, ou quer que esse hábito seja mais regular, pois você vai fazer o seguinte: você vai colar esse hábito em outro hábito que você já tem. Todo mundo que está assistindo a gente aqui, não importa quem você seja, qual seja seu objetivo, não importa. Tem alguma coisa na sua vida que é habitual. Tem alguma coisa na sua vida que você faz todo dia naquele horário, todo dia em alguns horários, com certeza. Certo? E aí, né? Você cola o hábito que você quer no hábito que você já tem. Vou dar um exemplo. Eu tenho o hábito, né, já há muito tempo, de ir para a academia de manhã cedo. Então, eu não combino isso mais com a minha esposa e nem me questiono mais se vai acontecer ou não. Todos os dias, de segunda a sábado, eu acordo cedo e vou para a academia. Todo dia. Isso aí é uma coisa na qual eu posso colar o que eu quiser que dá certo. Exemplo, há 3 anos, do dia que eu estou gravando, eu decidi que eu ia ler a Bíblia todinha. Mas eu não tinha tempo para isso. Como foi que eu fiz? Eu vou ler antes de ir para a academia. E aí, eu colei o hábito que eu queria adquirir, que era o hábito de ler a Bíblia, eu não tinha, num hábito que eu já tinha, que era o hábito de ir para a academia. E simplesmente fazer isso, eu estou agora no 3º ano, lendo a 3ª versão diferente da Bíblia, nunca tive problema nenhum. Nunca. Por quê? Porque eu já acordava, já ia para a academia. Eu abri um gap para meter outro hábito no meio. Foi a coisa mais fácil do mundo. Não teve adaptação, não teve sofrimento, não teve nada. Foi bem tranquilo, super fácil de fazer. Porque eu já tinha uma rotina e eu colei aquilo ali. E aí você pode dizer assim, Marley, o problema é que eu não tenho tempo, né, para o hábito que eu quero praticar. Eu queria ler mais, ou eu queria estudar, ou eu queria ir para a academia todo dia e não consigo. Acredite em mim, consegue. O problema da gente quase nunca é falta de tempo. É falta de rotina. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu contei já aqui nesse workshop que esse semestre eu parei de dar aula na graduação, né? E dar aula na graduação, para mim, era um negócio que me tomava mais ou menos umas 3h30. Porque eu tinha que parar o que eu estava fazendo, me arrumar, ir para a faculdade,
dar a aula, voltar e voltar para a minha rotina anterior. Esse ciclo todo aí, ele dava umas 3h30, 2 vezes por semana. Então, eu meio que ganhei 7 horas. E aí, qual era a minha expectativa? Né, para vocês verem como mesmo eu fazendo as coisas de maneira planejada, eu me iludi quanto a isso aí. Eu achava que a quantidade de livros que eu ia ler esse semestre ia disparar. Porque eu ia ter 7 horas a mais por semana, então eu ia ter mais tempo para leitura. Só que, na verdade, o que aconteceu? Caiu. Eu comecei a ler menos. Minha leitura não estava fluindo. Eu estava lendo num ritmo mais lento do que eu lia nos outros anos e estava sem entender. Até que eu entendi o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Eu tinha o hábito, até o semestre anterior, de levar um livro comigo para a graduação. Então, 2 vezes por semana eu chegava lá, eu ainda não era a hora da aula, eu chegava um pouco mais cedo, e eu lia ali 15, 20 minutos. 15, 20, 25 minutos. Ora, fazendo isso 2 vezes por semana, um semestre todinho, era um monte de leitura. Ah, Marden, mas tu, em vez de ter 15 minutos agora, tu ficou com 3h30. Foi, mas eu perdi a rotina. Eu não tinha definido onde essa leitura seria feita. E aí simplesmente não foi. Em tese, eu poderia em casa parar e ler no mesmo horário que eu lia na faculdade. Mas como eu não tinha essa rotina, a leitura foi cair. Então, olha o que aconteceu comigo. Eu ganhei mais tempo e estava lendo menos. Porque eu perdi a rotina. Então, rotina é controle de tempo e é controle de hábitos. Se você quiser estudar, você precisa enquadrar a sua rotina de maneira que isso funcione. Se você quiser malhar, você precisa encaixar na sua rotina para que isso seja uma coisa rotineira, de maneira que você não precise se esforçar mais. Certo? E aqui eu quero dar um insight para vocês muito importante, tá? Por que ser disciplinado é tão difícil ou parece tão difícil? Porque da primeira vez que a gente faz uma coisa que a gente não queria fazer, mas tem que ser feita, ela é muito difícil, entendeu? A primeira vez que eu não compro algo que eu queria ser consumista e junto o dinheiro, chega a dar uma dor assim, né? A primeira vez que eu acordo cedo, eu fico morrendo de sono. A primeira vez que eu tenho que estudar, eu vou meio com o freio de mão puxado. A primeira vez que eu tento orar num horário determinado, a coisa parece que eu não me concentro muito bem, a coisa parece que não flui. E aí, como aquela primeira vez foi difícil, você tem a falsa impressão de que todas as vezes vai ser difícil. E aí você pensa assim, cara, eu vou ter que passar por essa mesma dificuldade todo dia durante 6 meses, durante 1 ano, durante 10 anos, durante o resto da minha vida. Não tem condição, não. Mas aí você está enganado, entendeu? Na verdade, quando você cria o hábito, quando você inclui ele na sua rotina, você praticamente não faz mais esforço para ser disciplinado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu resolvi essa história de ler a Bíblia, eu já acordava 5 horas da manhã. Mas eu precisava de mais tempo, né? Aí eu tive que fazer 2 coisas. Eu tive que parar de jogar um videogamezinho que eu jogava de manhã, que era só para ligar meu cérebro, que era 5 minutos que eu jogava, 10, sei lá, bem pouquinho. E tive que começar a acordar 15 minutos mais cedo. Aí no dia que eu falei que eu ia começar, eu acordei 4h45. Parecia que o mundo ia se acabar, assim. Tipo,
Meu Deus, 4h45, tô dormindo aqui, vou ter que fazer isso, não sei o quê, um sofrimento enorme, um esforço enorme, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cada dia que passava, aquele esforço ele foi sendo menor. Cada dia que passava, aquele hábito foi se automatizando. Hoje em dia, eu acordo 4h45, leio, tomo café, tá? Quando eu olho, eu já estou na academia. Já foi. Nem, meu esforço hoje é zero, é nenhum. 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 A ponto de último domingo, por exemplo, eu ter dormido sem despertador e ter acordado 4h57. Eu não me orgulho disso, não. Meu plano era ter dormido mais, sabe? Mas automatizei. Se eu não dormir tarde, nem muito cansado, eu automatizei. Então, qual é o esforço que eu estou fazendo? Ainda tem algum, mas é pequeno. Agora, se eu lembrar daquele primeiro dia e usar aquele primeiro dia de referência, parece que o mundo vai se acabar e eu não vou conseguir cumprir meu esforço. Então, você precisa encontrar uma maneira de encaixar seu hábito que você quer na sua rotina. E nem sempre é fácil, mas você tem que tentar até conseguir. Falando ainda de academia, eu nunca quis malhar de manhã. Eu odiava malhar de manhã. Mas aí eu tinha, para mim, por exemplo, a crença limitante que eu só conseguia malhar com personal, porque eu não ia para academia. Só quando eu descobri o horário da manhã, foi que eu consegui criar uma rotina que fez minha academia funcionar e hoje eu vou para a academia 6 vezes por semana. Só quando eu criei a rotina de investir meu dinheiro logo que eu recebo, foi que eu consegui virar investidor. Só quando eu criei horários de leitura, foi que eu consegui ler. Porque o seu dia tem o mesmo tanto de minutos. Mas se você não definir o que você vai fazer e que hora você vai fazer, esse tempo ele desaparece, ele se perde. Ele passa bem rapidinho. Certo? Então vai ficar aí esse exercíciozinho também. E aqui o último exercício, antes da gente partir para o nosso fechamento, que é o exercício mais diferente que a gente vai fazer e que talvez você nunca tenha me visto falar dele, né? Talvez eu já tenha falado para alguns aqui na mentoria individual, né? Que às vezes eu faço algo desse tipo. Mas em aula coletiva, assim, acho que eu nunca falei, que é o seguinte. Marden, eu queria era conseguir me comprometer mais com o meu objetivo. Queria me comprometer mais com o meu objetivo. Então eu vou te dar uma notícia boa. E tem um jeito de você fazer isso. Todos os estudos que eu já li, são vários estudos e meta-estudos, eles são convergentes em dizer que as pessoas se comprometem mais com objetivos quando eles são assumidos publicamente. Certo? Então, quando você é obrigado a dizer, a declarar qual é seu objetivo, e você torna isso público, você se compromete muito mais forte com aquilo ali. Então, a gente vai fazer 2 pequenos exercícios aqui. Na verdade, é um pequeno exercício e um dever de casa. O exercício é o seguinte: você vai escrever uma declaração de disciplina, certo? Essa declaração de disciplina vai dizer o que você vai fazer ou vai deixar de fazer para ser disciplinado. Exemplo, eu, fulano de tal, todos os meses vou juntar R$ 500 durante o período tal. Eu, fulana de tal, vou ficar sem comer doce até sábado na hora do almoço. Eu, fulano de tal, vou perder tantos quilos, eu vou na nutricionista. Eu, fulano de tal, vou estudar tantas horas por dia, todos os dias. Eu, fulano de tal, vou me comprometer a orar ou a ler a Bíblia pelo menos 1 hora por dia. E aí você pode botar o objetivo que você quiser. Fumar menos, beber menos, entrar em contato com as pessoas, ser mais sociável, arrumar um cliente, finalmente se comprometer com aquele seu plano que você está adiando e nunca concretiza. Você que sabe para que você precisa de disciplina.
Mas você vai escrever uma declaração desse jeito. Eu vou fazer tal coisa de tal maneira. E depois você pode elaborar essa declaração para ela ficar mais bonitinha, um parágrafozinho, com base no que você escreveu, com base nos outros exercícios. Eu vou fazer tal coisa, tal dia, de tal maneira, usando tal estratégia, encaixando assim na minha rotina, mesmo sabendo que isso vai implicar tal renúncia, porque eu não aceito negociar tal aspecto da minha dignidade. Mas coloque agora de uma maneira mais curta. Depois você vai elaborar essa declaração de disciplina e vai deixar ela mais significativa e mais elaborada com os outros elementos. Marden, o que eu vou fazer com isso aqui? Duas coisas. Primeiro, você vai ler para você mesmo ao longo de alguns dias. Marden, então eu vou ficar daqui até o próximo treinamento, eu vou passar um mês lendo todo dia para mim essa declaração. Leia. Isso aí é um negócio que se chama terapia cognitiva. Tem vários estudos mostrando que funciona. Claro que a gente está fazendo de uma maneira simplificada. E segundo, você vai tornar público o seu compromisso. Como? Como você quiser. Nem todo compromisso pode ser tornado tão público do mesmo jeito, né? Às vezes, você vai lá no Instagram, né? E vai postar dieta Modion. A partir de hoje eu sou o rei da dieta. Às vezes não. Às vezes você vai contar para o seu esposo, mas vai assumir para outra pessoa, eu vou fazer tal coisa de tal maneira. Vou fazer assim. Eu sei que tem esse custo, mas eu entendo que isso aqui é uma coisa importante, que se eu fizer isso consistentemente, vai ter um impacto gigantesco na minha vida. Aí você vai avaliar o que faz sentido publicizar ou não, mas tem que deixar público. Esse é o dever de vocês. Mas só tem uma pessoa para quem eu consigo contar. E não vale eu, tá? Que você já está falando para mim na mentoria, então não pode ser para mim, né? Tem que ser outra pessoa. Que depois ela vai chegar para ti e vai perguntar: e aí? Cadê? Fez? Então escolhe um amigo, seu irmão, seu namorado, namorada, que for, filho, e se comprometa publicamente. Pega essa declaração de disciplina, elabore e depois se comprometa publicamente. Assuma o compromisso de fazer com consistência coisas que têm impacto positivo na sua vida. Lá naquele livro que eu já citei aqui, dos 7 hábitos, né? Aliás, minto, eu acho que isso é o Jordan Peterson que fala. Não, mas nos 7 hábitos tem também. Eles vão dizer assim, ó, todo mundo tem pelo menos uma coisa, às vezes tem várias, mas pelo menos uma coisa que ela sabe que se ela fizesse todo dia, teria um impacto gigantesco na vida dela. Pois se você sabe que coisa é essa, vamos ser disciplinados e fazer. Se você sabe que coisa é essa que você deveria parar de fazer, vamos ser disciplinados e parar de fazer. E essa declaraçãozinha de disciplina vai te ajudar a fazer isso. Escreve isso aqui agora, elabora, lê todo dia, ou quase todo dia, se você não lembrar de ler todo dia, mas tente ler todo dia durante um tempo. E eu quero que você escolha pelo menos uma pessoa para deixar isso aqui público. Certo? Vamos ver qual vai ser o impacto aí. Depois eu vou perguntar para vocês se vocês fizeram os exercícios. E aí, pessoal, para finalizar, né? Para não estourar demais o tempo, eu queria só dizer o seguinte. Uma vez eu postei no Instagram uma frasezinha que dizia que a disciplina ela é a ponte que liga a vida que você leva hoje
e a vida que você queria ter. Claro, todo mundo aqui, né, e eu conheço todos vocês pessoalmente, tem alguns aspectos da vida que já são muito próximos do ideal e alguns aspectos que não são, né? Mas se existe uma vida diferente que você queria ter, e provavelmente todos nós gostaríamos de mudar alguma coisa, você pode ter certeza que a disciplina tem impacto nisso. Disciplina tem um impacto gigantesco. Pega a vida que você tem hoje, a vida perfeita que você imagina, perfeita que eu digo, dentro do que é humanamente possível, né? Claro. Qual é a diferença dessas duas vidas? O que é que muda? Ser disciplinado, ser disciplinada é a ponte que separa a vida que você tem da vida que você queria ter. Então, eu queria deixar aqui a provocação para vocês entenderem o seguinte: o que define a vida que você leva é o que você faz consistentemente. Se você passar consistentemente a ter atitudes produtivas, mesmo aquelas atitudes que não são tão legais, desde que elas sejam excepcionais, talvez elas nem atrapalhem a tua vida. Estou falando talvez porque existem atitudes que você precisa erradicar totalmente mesmo, né? Se alguém tiver dúvida sobre isso, a gente pode conversar em alguma mentoria individual. Existem várias atitudes que têm que ser totalmente erradicadas. Mas se você começar pelo menos balanceando, o que eu faço todo dia com consistência? É o que contribui para os meus objetivos. Vai dar certo. Ainda que excepcionalmente você chute o pau da barraca ali em alguma coisa que não devia. Tá bom? Então, pessoal, acho que era isso o nosso workshop. Espero que tenha dado para construir aí com vocês alguns insights, alguns treinamentos. Como sempre, eu gosto de lembrar, né, que o workshop ele é o primeiro momento da seleção. Ele é o momento no qual você vai ter aquela elevação de consciência e vai tentar construir uma coisa concreta para treinar. Mas o teu resultado vai vir de cumprir isso aí que você escreveu. O teu resultado vai vir do treino dia a dia, semana a semana, ao longo dos meses. Hoje é o dia de a gente disparar um pequeno ajuste para a gente melhorar a nossa capacidade de disciplina. Né? Se você for capaz de fazer isso, você pode ter certeza que vai ter um impacto transversal em qualquer objetivo de vocês, ok? Então, eu queria agradecer a quem pôde assistir ao vivo. Se você não conseguiu assistir ao vivo, mas está assistindo aí depois, obrigado também. E qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, levem para as mentorias individuais, a gente conversa lá. Eu estou sempre às ordens para ajudar vocês. Espero que tenha sido produtivo. Valeu, boa noite a todos e depois eu libero a gravação. Tchau.